Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês 7 formas diferentes de estar utilizando o ponto baixo, sim, aquele ponto que é o mais básico do crochê, no seu trabalho, resultando em desenhos totalmente diferentes. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, e se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba para você me acompanhar por lá. Então bora crochetar! Bom, então aqui eu fiz uma base para poder ilustrar para vocês as 7 formas diferentes de estar utilizando o ponto baixo, e vamos à primeira forma de se fazer e utilizar o ponto baixo, que é a mais tradicional, que as pessoas mais utilizam, principalmente as que estão começando a aprender o crochê, que é o ponto baixo, fazendo ele passando com a agulha por debaixo da correntinha. Então eu entro aqui na minha correntinha, por debaixo dela, e venho fazendo o meu ponto baixo. Passo por debaixo da correntinha e venho fazendo o meu ponto baixo. Essa é a forma que a gente, quando começa a fazer o crochê, normalmente é o primeiro ponto que a gente aprende, é o ponto baixo, fazendo ele por debaixo da correntinha. E aí vai formando esse desenho no trabalho, que é passando então por debaixo da correntinha, fazendo ponto baixo. A segunda forma de utilizar o ponto baixo, que também é uma forma que a gente usa muito, é fazendo o ponto baixo passando no centro do ponto da carreira de baixo. Então eu tenho aqui um ponto baixo na minha primeira carreira, eu vou passar com a minha agulha no centro do ponto baixo da carreira de baixo e vou fazer o meu ponto. Então a gente vai pegando no centro do ponto da carreira de baixo e vai fazendo ponto baixo. Essa é a segunda forma de se fazer e utilizar o ponto baixo, que também é muito feita, né? Muito conhecida. Um dos pontos também que a gente primeiro começa a fazer quando começa a trabalhar com o crochê. Passando então no centro do ponto. E aí a gente tem, passando então no centro, fazendo ponto baixo centrado, a gente então tem esse desenho, né, formando aqui o tradicional Vzinho que a gente fala, que aí ele fica bem certinho, fazendo no centro então do ponto da carreira de baixo. Dessa forma, uma das formas que a gente consegue trazer o ponto baixo, deixando a peça mais estruturada. E aí vamos ao próximo jeito de se fazer o ponto baixo. A terceira forma de estar utilizando o ponto baixo é pegando no meio da correntinha. Então a gente tem a correntinha aqui, que é formada pela carreira de baixo, né? A gente vai entrar no centro da correntinha com a agulha, e aí vai pegar também essa voltinha que tem atrás do ponto baixo. Então eu vou entrar aqui, pegar as duas alcinhas e vou passar com a o meu fio para fechar o ponto baixo. E aí eu vou fazendo isso, entrando no meio, que tá minha correntinha, eu vou entrar no meio dela, vou pegar essa alcinha aqui de trás, junto com essa voltinha aqui atrás do ponto baixo. A gente pega essa voltinha para poder deixar um pouco mais estruturada a peça, e aí vou laçar meu fio do rolo e fechar meu ponto baixo. Pegando no centro aqui da minha correntinha, na voltinha lá atrás e fechando o ponto baixo. Essa é a terceira forma de se fazer o ponto baixo. E que a gente vai conseguir ter esse desenho formando aqui na peça, aparecendo só a correntinha que ficou de fora, a alcinha da correntinha que ficou para fora. Então, a gente fazendo assim, a gente tem esse resultado no desenho da peça, aparecendo só a alcinha de fora da correntinha. Vamos, então, ao quarto jeito de fazer o ponto baixo. A próxima maneira de se fazer o ponto baixo é pegando nessa alcinha de trás do ponto baixo. Então, na carreira de baixo, a gente tem aqui o ponto baixo, eu tenho a minha correntinha e na parte de trás, no verso do ponto, a gente tem essas alcinhas, e aí eu vou entrar com a minha agulha somente nessa alcinha. Então eu vou pegar só essa alcinha e vou fazer o ponto baixo pegando só atrás dela e vou fazer o ponto baixo.
pegando somente na alcinha por detrás do ponto baixo. Então, a gente vai fazendo assim. E aí, a gente vai formar esse desenho aqui na peça. A correntinha, ela vai ficar aparente. Eu vou fazer mais um pouco para vocês verem como é que fica. E a gente vai ter esse resultado aqui no trabalho, fazendo ponto baixo, pegando nessa voltinha aqui de trás do ponto baixo da carreira de baixo. Vamos então agora para a quinta maneira de se fazer o ponto baixo. A gente vai entrar com a agulha no centro do ponto da carreira de baixo, só que ao invés da gente sair aqui atrás no centro, que é debaixo dessa alcinha aqui e entre as duas perninhas do ponto baixo, a gente vai sair no lado. Então, eu vou entrar no centro do ponto, só que eu vou sair do lado. Então, aqui atrás, eu vou ter a voltinha que tem, né, no ponto baixo atrás dele, e as duas perninhas vão estar do lado da minha agulha. Aí, eu vou pegar, laçar o fio do rolo, trazer para frente e fechar. Mais uma vez, eu vou entrar no centro do ponto, mas sair do lado. A gente entra bem no centro do ponto baixo, mas sai na parte do lado dele, na parte de trás, de lado. Não pode sair no centro, a gente sai do lado das duas perninhas do ponto baixo. E aí, a gente puxa o fio para frente e fecha o ponto baixo. E aí, dessa forma, a gente vai ter esse desenho, esse trabalho aqui, utilizando o ponto baixo. Vamos, então, à próxima forma de se utilizar e de se fazer o ponto baixo. A sexta forma de se fazer o ponto baixo, a gente chama ele de ponto baixo alongado, é a gente, ao invés de fazer o ponto baixo centrado aqui em cima, a gente vai fazer na base do ponto da carreira de baixo. Então, eu vou entrar com o meu ponto, minha agulha, na base, ao invés de ser no centro do ponto, vai ser na base dele. Vou estar fazendo na base do ponto da carreira de baixo. Dessa forma, a gente vai fazer o ponto alongado. Sempre na base do ponto da carreira de baixo. E aí, a gente vai formar esse desenho. Essa forma também a gente deixa a peça bem estruturada. E vai fazendo desse jeito, formando esse desenho aqui, usando o ponto baixo alongado, que é um ponto centrado, só que fazendo na base do ponto da carreira de baixo. E aí vai ficar com esse desenho. Vamos para a próxima e última forma de se fazer o ponto baixo. Dessa forma aqui, a gente vai estar usando a parte do Vzinho do ponto baixo da carreira de baixo. Então, eu tenho aqui a minha perninha aqui de um lado e do outro lado, que vai formar o meu Vzinho do meu ponto baixo da carreira de baixo. Eu vou entrar com a minha agulha, vou pegar aqui na frente, vou passar por trás, pegando justamente esse Vzinho que forma o meu ponto baixo da carreira de baixo. Vou pegar meu fio do rolo, enlaçar, passar por debaixo, por trás dele e fechar aqui meu ponto baixo, fazendo e formando esse desenho. Então, a gente vai pegar aqui, passar com a agulha por detrás dessas duas, do Vzinho, né? Dessas duas alcinhas que formam o Vzinho. Vou enlaçar o fio do rolo e fazer o ponto baixo normalmente. Então, vou pegar aqui na frente do ponto baixo, passando por detrás desse Vzinho, laçando o meu fio, trazendo para frente.
Vou fazendo assim. E esse é o resultado que a gente tem utilizando e fazendo o ponto dessa forma, passando então por detrás do Vzinho aqui, do ponto baixo da carreira de baixo, a gente consegue então ter esse resultado, esse desenho no nosso trabalho. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui no comentário qual dessas formas você não conhecia. E se você curtiu o vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos assim, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo.